Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Antes de iniciarmos o nosso devocional de hoje, assim como foi ontem, eu só quero dar um recado para os irmãos. Nós, do Ministério Vida, vamos entrar num período de descanso, de férias, a partir do próximo dia 16 de dezembro, que é a próxima segunda-feira, e nós retornamos no dia 27 de janeiro, amados. Então, eu e a irmã Karina vamos tirar um tempo aí para nossa família, um tempo de descanso, um tempo de uma intimidade a sós com Deus, e retornaremos no dia 27 de janeiro com os nossos devocionais em áudio, com os devocionais escrito, tá bom, amados? Mas fiquem atentos nas redes sociais, porque às vezes Deus coloca algo no nosso coração, a gente quer compartilhar com os irmãos e a gente vai compartilhar nesse período, né? Seja em vídeo, seja em áudio, seja em a parte escrita, aquilo que Deus ir ministrando nos nossos corações, nós vamos compartilhar com os irmãos. Só essa rotina estabelecida, né, que nós fazemos aí sempre os devocionais de segunda a sexta, nós vamos dar um tempo, uma pausa e retornamos no dia 27 de janeiro, tá bom, amados? Então, nosso devocional de hoje, o tema do nosso devocional de hoje é: acesse as bênçãos de Deus. Quem que não quer acessar as bênçãos de Deus, né, amados? Com certeza todos nós queremos. Então eu quero ler um texto com os irmãos que está em Provérbios, capítulo 3. Eu quero encorajar você a ler Provérbios, capítulo 3 inteiro e a dedicar tempo nesse capítulo, sabe? A se aprofundar nesse capítulo, deixar Deus falar mesmo com você nessas escrituras. Mas eu quero ler o capítulo 3 dos versículos 1 até o 8. Nós vamos falar sobre algumas características que nós podemos acessar, né? Devemos ter para poder acessar as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus estão aí disponíveis para nós. Nós só precisamos aprender a acessá-las, a vivê-las, a desfrutá-las. Então, aqui nesse capítulo 3, nós temos um grande ensinamento sobre como acessar essas bênçãos. Então, eu quero ler Provérbios 3, do 1 ao 8, que está escrito assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amados, olha quantas bênçãos, quantas promessas maravilhosas nós encontramos só nesses 8 primeiros versículos. Se você ler depois com calma o capítulo 3 todinho, você vai ver quanta coisa nós temos em Deus. Veja que nós encontramos em Deus, podemos desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Prosperidade e paz. Você quer prosperidade e paz? Deus tem para mim e para você. Podemos receber de Deus o seu favor, ou seja, a sua graça, e ainda através dele podemos encontrar favor dos homens e termos uma boa reputação diante das pessoas. Podemos também receber do Senhor saúde para todo o nosso corpo. Amados, quem que não quer isso? Prosperidade, paz, favor de Deus, saúde. Todos nós queremos, amados. Todos nós queremos viver isso. Eu duvido que se eu perguntar para qualquer pessoa, qualquer cristão, até os não cristãos, qualquer pessoa que eu falar, você quer ter prosperidade, paz, longevidade de vida,
Você quer ter o favor de Deus e dos homens? Você quer ter uma boa reputação? Você quer ter saúde ao seu corpo, no seu corpo? Você quer ter isso? Eu tenho certeza que toda pessoa vai dizer: sim, eu quero. E essa palavra aqui, amados, ela nos ensina como nós acessamos tudo isso. Tudo isso está disponível em Deus para nós. Nós só precisamos aprender a acessar. Como eu sempre menciono com os irmãos, nós somos colaboradores de Deus. O devocional de ontem, fé, uma resposta a Deus, ou seja, a nossa fé é a resposta que nós damos a Deus. Para quê? Para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque o justo viverá da fé. Ou seja, nós que somos os justificados por Cristo, vivemos pela fé, ou seja, damos uma resposta a Deus, respondemos a Deus aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele fala conosco, aquilo que Ele nos direciona, nós nos rendemos para fazer exatamente como Ele nos direciona e então nós vamos o que? Desfrutando de tudo que Deus tem para nós na nossa caminhada, que são sempre coisas boas, porque toda boa dádiva, como o Tiago escreveu, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes, que não muda. Tudo que é bom vem de Deus e Deus tem tudo isso para mim e para você, amados. Agora vamos ver aqui como que nós nos tornamos colaboradores de Deus para acessar todas essas bênçãos. Então, no primeiro versículo nós vemos ali: meu filho, não se esqueça da minha lei. Nós podemos colocar aqui: meu filho, não se esqueça da minha palavra. Não se esqueça da minha palavra, mas guarde no coração os meus mandamentos. Ou seja, quando nós valorizamos a palavra de Deus e damos prioridade para obedecer os mandamentos. O que é obedecer os mandamentos de Deus? É obedecer a verdade de Deus. Isso é guardar no coração os seus mandamentos. Não é ter ali os mandamentos do Senhor, no sentido de ter a verdade do Senhor apenas na nossa mente, no nosso intelecto. Ah, eu sei que eu devo fazer isso. Não, guardar no coração é de fato fazer. Por quê? Porque aqui em Provérbios mesmo nós encontramos em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que acima de tudo que nós devemos guardar, guarde o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, é a partir do que nós temos no nosso coração que nós vamos viver. É o que nós alimentamos no nosso coração, é tudo o que nós alimentamos no nosso coração que nós vamos viver. Então, o que Deus nos diz? É para nós: meu filho, minha filha, não se esqueça da minha palavra. Coloque no seu coração, ou seja, tenha como prioridade. Coloque no seu coração e não arranque os meus mandamentos, ou seja, viva a minha palavra. Porque guardar no coração é viver, é colocar em prática, porque do nosso coração é que procede a nossa vida. Então, quando eu tenho os mandamentos do Senhor no meu coração, eu vou viver esses mandamentos, eu vou obedecer às verdades de Deus. Tudo o que está na palavra de Deus, mandamentos, diga-se, a verdade de Deus, toda a verdade de Deus, não é simplesmente os 10 mandamentos da lei de Moisés. Não, é toda a verdade de Deus. Tudo que Deus tem para nós. Então, quando nós vivemos toda a verdade de Deus, quando nós não nos esquecemos da sua palavra, ou seja, temos comunhão com a sua palavra, lemos, estudamos, meditamos, o que vai acontecer conosco? Essa atitude nossa vai prolongar a nossa vida por muitos anos e vai nos dar prosperidade e paz. Você quer prosperidade e paz? Busque ao Senhor, não esqueça da sua palavra, guarde a verdade de Deus no teu coração, viva essa verdade. Essa atitude que nós temos diante de Deus, diante da verdade, diante da palavra de Deus, resultará em longevidade de vida, prosperidade e paz. Se nós vivermos assim, nós vamos ter, a palavra nos garante. Se nós tivermos uma atitude assim diante da palavra de Deus e da verdade de Deus, nós teremos vida longa, prosperidade e paz. Aleluia, amados! Veja como é importante nós assumirmos essa nossa responsabilidade como colaboradores de Deus.
Deus tem tudo para nós, já está pronto. Nós só precisamos o que? Responder. E nesses primeiros 2 versículos nós vimos aqui: se quisermos ter prosperidade e paz e uma longevidade de vida, precisamos guardar os mandamentos, ou seja, as verdades de Deus no nosso coração, praticar, viver essas verdades e nunca se esquecer da sua palavra. Ou seja, prioridade da nossa vida, a palavra de Deus. Daí continua o texto, no versículo 3 em diante: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Ou seja, se nós vivermos fundamentados no amor de Deus e na fidelidade de Deus, nós vamos receber o amor de Deus e transmitir esse amor. Nós vamos receber a fidelidade de Deus e também vamos ser fiéis, assim como Deus é, em tudo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, em tudo. Se nós vivermos assim, a Bíblia diz que nós teremos o favor de Deus e dos homens e teremos boa reputação. Ou seja, você quer receber a graça, o favor de Deus e até mesmo das pessoas? Ate no seu pescoço, escreva nas tábuas do seu coração amor e fidelidade. Viva fundamentado no amor de Deus e na fidelidade de Deus. Ah, amados, isso é glorioso demais. Do versículo 5 em diante: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Quer ter os seus caminhos que estão tortuosos, aquelas coisas que ainda estão tão bagunçadas na tua vida, seja nos relacionamentos, seja na tua vida financeira, seja na tua vida profissional, ministerial, seja em que área for, no teu casamento, seja aquelas coisas dentro de você, suas emoções bagunçadas que você não consegue discernir, não consegue, às vezes não está conseguindo nem conviver com as suas próprias emoções, está dependendo de medicamento para conseguir lidar com as suas emoções. Olha o que a Bíblia nos ensina, amados. Que para nós termos os nossos caminhos endireitados, para nós termos a nossa bagunça arrumada pelo Senhor. Olha que promessa extraordinária. Você quer ter a sua bagunça arrumada pelo Senhor? Bagunça na área financeira, bagunça na área de relacionamentos, no seu casamento, com o relacionamento com pai, com mãe, com filhos. Quer ter a sua bagunça aí no seu interior arrumada pelo Senhor? Não confie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor. Não tenha como apoio a força do seu braço, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, mas tenha como apoio a verdade de Deus, tenha como base da tua vida, como fundamento da tua vida, a palavra de Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai arrumar toda a sua bagunça. Amado, sabe essa palavra reconheça? Isso me chamou tanto a atenção. Eu tenho meditado durante esse ano em Provérbios capítulo 3. E essa palavra reconheça me chamou muita atenção quando eu fui para o original hebraico. A palavra no original hebraico é iadá, eu não sei como pronuncia, mas ela significa coabitar, intimidade. É a mesma palavra que nós encontramos aqui no Antigo Testamento quando vai falar que alguém coabitou, que um homem, por exemplo, quando nós encontramos lá em Gênesis, e então Adão coabitou com Eva, sua mulher. A palavra coabitou é a mesma, iadá. A mesma palavra no original hebraico para dizer aqui, reconheça o Senhor. O que significa isso, amados? A mesma palavra para falar de intimidade entre um homem e uma mulher. Ou seja, nós precisamos ter essa intimidade. Tenha essa intimidade com o Senhor em todos os seus caminhos. Como que nós temos essa intimidade? Através da oração, através da nossa comunhão, da nossa intimidade mesmo com Ele, com Deus. Se nós alimentarmos essa vida íntima com o Senhor por meio da oração, Ele vai
arrumar, endireitar todas as veredas que estão tortuosas. Ele vai arrumar toda a nossa bagunça. Quer ter a sua bagunça arrumada? Tenha uma vida íntima com o Senhor. Ore em todo tempo. Busque ao Senhor e não confie na sua própria sabedoria e na força do seu braço, mas confie no Senhor. Tenha como base da tua vida, fundamento da tua vida, o Senhor e a verdade dele, a sua palavra. E não precisa se preocupar. Ele mesmo vai arrumar a bagunça. Ele mesmo vai endireitar os caminhos tortuosos. Aleluia, amados. Isso é glorioso demais. E aqui no versículo 7 e 8, olha que incrível isso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quer desfrutar de saúde que Jesus Cristo já conquistou lá na cruz do Calvário para mim e para você? Quer acessar essa saúde? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Ou seja, tenha um respeito, uma reverência, uma obediência a Deus. Evite o mal em tudo que você puder. Abrace a bondade de Deus, aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. Evite a maldade, evite tudo aquilo que é mal. E então você vai desfrutar de saúde. Ah, amados, quantos, não estou falando aqui, por favor, me entendam, amados. Estou falando que toda enfermidade é causada por causa disso. Mas quantas pessoas enfrentando enfermidades por causa de um coração amargurado? Não está evitando o mal, está abraçando o mal. Por quê? Porque a amargura é algo muito ruim. A amargura vai crescendo, estabelecendo raízes no coração. A pessoa vai ficando maldosa, maledicente, ruim mesmo por causa da amargura. E quantas pessoas enfrentando enfermidades por causa disso? Mas olha o que a Bíblia nos diz. Que se nós temermos o Senhor e evitarmos o mal, isso, o resultado de nós levarmos uma vida assim, vai ser saúde para o nosso corpo e vigor para os nossos ossos. Ah, amados, que glorioso! Quero repetir, não estou falando que toda enfermidade é isso, amados. Estou falando que algumas vezes acontece de pessoas estarem enfermas porque estão vivendo a maldade, estão abraçando a maldade, não temem ao Senhor e, como consequência, estão enfrentando enfermidades que poderiam ser evitadas. Que eu e você, amados, nós possamos entender como que funciona o reino de Deus, para nós acessarmos todas essas bênçãos que já estão disponíveis em Cristo Jesus. Essas bênçãos já foram conquistadas para nós na cruz do Calvário, mas os princípios de Deus continuam os mesmos. Os mesmos princípios que estão aqui em Provérbios capítulo 3 são os mesmos princípios de Deus. Tem gente que acha que só declarar, eu declaro a saúde divina para mim, aleluia, amém, glória a Deus. Mas é uma pessoa que não evita o mal, que não teme ao Senhor, que é sábio aos seus próprios olhos, que não obedece a Deus. Como que, não, o nome de Jesus, Jesus já conquistou a cura para mim? Sim, ele já conquistou a cura para mim e para você. A palavra nos garante isso em Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas feridas, nós fomos curados. Mas como que nós estamos respondendo a essa obra completa que Cristo Jesus já fez? Zombando da obra, dizendo que, porque ele já fez, eu posso viver de qualquer jeito e vou desfrutar do alto preço que ele pagou. Não, Jesus pagou um alto preço. É de graça, mas não foi de graça. É pela graça que nós recebemos, mas não foi de graça. Jesus pagou um altíssimo preço para nos conquistar saúde. E aqui, nesse provérbio, nós aprendemos como acessarmos essa saúde que Jesus Cristo já conquistou para nós. Como? Não sendo sábio aos nossos próprios olhos, ou seja, abandona a tua própria sabedoria. Recebe a sabedoria de Deus. Abraça a sabedoria de Deus. Como? Se relacionando com Deus e conhecendo a palavra dele.
Abraça a sabedoria de Deus. Teme ao Senhor e evite o mal. Assim você terá saúde no seu corpo e vigor nos seus ossos. Amados, essas são as bênçãos que nós temos no Senhor. Nós só precisamos aprender a acessar. Não é orando, quando eu falo assim, orando, amados, é assim, ó, clamando desesperadamente. Não, amados, é uma atitude nossa de fé, como nós vimos ontem, fé é uma resposta que nós damos a Deus. Então é uma atitude nossa de fé e de rendição ao Senhor, que como consequência nós acessamos tudo que está disponível. Existe um caminho que nós precisamos trilhar, que é o caminho da verdade. Jesus Cristo é o caminho. E nesse caminho tem prosperidade, tem paz, nesse caminho tem favor de Deus, nesse caminho tem o Senhor arrumando a nossa bagunça, os caminhos tortuosos. Nesse caminho tem saúde para nós, tem tudo isso. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos dar uma resposta a Deus ao trilhar esse caminho. Se nós ficarmos parados, nós não vamos acessar tudo que tem no caminho. Nós precisamos andar nesse caminho. E o que significa isso? Exatamente o que nós lemos aqui. Exatamente o que o escritor de Provérbios nos ensina. Devemos o quê? Abraçar a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Devemos o quê? Viver fundamentados no amor e na fidelidade de Deus. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Esses são os passos que nós damos no caminho, amados. Se eu ficar parada, eu não vou acessar. No caminho tem prosperidade, tem paz, tem saúde. Mas como que eu alcanço? Como que eu acesso isso? Andando pelo caminho e acessando todas essas bênçãos. O primeiro passo é não se esquecer da palavra de Deus. O segundo passo, guardar no coração todos os seus mandamentos, ou seja, colocar em prática a palavra de Deus. O terceiro passo, nós vivermos fundamentados no amor e na fidelidade de Deus. O quarto passo, nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Quinto passo, não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. O sexto passo, reconhecermos o Senhor, vimos o que significa isso, ter intimidade, oração, vida de oração. Ou seja, são os passos que nós vamos dando nesse caminho e vamos o quê? Acessando tudo que já está pronto para nós. O nosso papel nisso tudo, caminharmos pelo caminho. Parece tão simples, né, amados? Mas muitas vezes nós ficamos ali parados, achando que simplesmente vai chegar até nós assim, como se fosse algo. Não, o Senhor Jesus já conquistou. Eu tô sentado aqui, uma hora vai cair aqui na minha cabeça a paz, a prosperidade. Não, amados, o Senhor espera que nós demos os passos nesse caminho, que já tem tudo para nós. Nós damos os passos são esses, nós vamos respondendo ao Senhor. Vamos respondendo a palavra de Deus, a verdade de Deus. Como assim respondendo? Tendo atitudes, amados, nos posicionando. Quando eu falo respondendo a Deus, é nos posicionando. Se Deus fala que nós devemos não nos apartar, não nos afastar da sua palavra, então eu não vou me afastar. Eu vou ter essa palavra aqui todos os dias na minha vida. Eu vou meditar nessa palavra todos os dias. Se o Senhor fala que eu tenho que guardar no meu coração os seus mandamentos, então eu vou guardar no meu coração, eu vou colocar em prática. Vou buscar isso todos os dias da minha vida. Se o Senhor fala que eu preciso ter como base da minha vida o amor e a fidelidade, pois eu vou buscar todos os dias da minha vida ter como base o amor e a fidelidade. Se o Senhor fala que eu não devo confiar no meu próprio entendimento, mas devo confiar nele, que o suporte é ele, não a minha própria sabedoria, então eu vou confiar nele. Amados, que eu e você possamos viver assim e acessar tudo que o Senhor já tem pronto para mim e para você. Tudo que o Senhor Jesus já conquistou para mim e para você. Em nome de Jesus. Nós somos colaboradores de Deus, amados, nessa caminhada. Tudo está pronto. Mas nós precisamos o quê? Dar os passos para acessar tudo que já está pronto. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez uma obra maravilhosa. O Senhor conquistou tudo para nós. Tudo está em Cristo Jesus. E nós acessamos tudo ao nos rendermos ao Senhor, ao darmos os passos necessários nesse caminho para acessarmos tudo que o Senhor já tem. Pai, nos ajuda. Pai, não é na força do nosso braço que nós vamos conseguir viver assim.
Nós dependemos do Senhor, dependemos da sua ajuda, dependemos da sabedoria que vem do Senhor, da capacitação que vem do Senhor. Então a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, ilumina os olhos do nosso coração, que nós possamos ver todas as coisas como o Senhor vê, que nós possamos discernir os nossos caminhos, que nós possamos compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a desenvolver essa vida mesmo de intimidade com o Senhor, de meditação na palavra, de oração, de estudo da tua palavra. Sabe, Senhor, nos ajuda a não negligenciarmos esse modelo de vida. Esse é o modelo de vida do reino de Deus e nós queremos viver assim. Então, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos capacita. Ajuda os meus irmãos que talvez estejam um pouco enfraquecidos, estão um pouco abatidos. Dá um vigor novo, um ânimo novo para eles, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam se sentirem animados hoje com essa palavra e possam tomar decisões compatíveis com a tua verdade, que eles possam dar os passos necessários para acessar tudo que o Senhor já tem conquistado para eles. Paz, prosperidade, segurança, tudo. Quando nós lemos esse Provérbios 3 aqui, Senhor, nós vemos que o Senhor tem segurança, proteção, sono tranquilo, prosperidade financeira, tudo, tudo. Nós só precisamos nos posicionar de acordo com a tua palavra. Então nos ajuda nisso. E eu oro para que o Senhor ajude os meus irmãos, aqueles que estão um pouco abatidos, Senhor. Em nome de Jesus, dá uma injeção de ânimos neles nessa hora, eles possam se posicionar e possam trilhar o caminho do Senhor, acessando cada uma das bênçãos que o Senhor já tem para eles. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.